É realmente um clima ainda de certo medo, certo? Havia restrições, não se podia, havia Luanda, havia uma cintura de Luanda, com arame farpado, em alguns locais, com uma tropa de segurança, com postos, portanto, de segurança. Os acessos a Luanda a gente só ia até certos sítios, depois não podia ir para a frente só com escolta, portanto havia umas restrições. Para garantir o controle da população, a polícia de Luanda substitui o sistema de rusgas, usado em 1961 nos moceques da capital, por uma vasta campanha de recenseamento. Depois de identificados e registados, os habitantes da cidade passavam a ser portadores de um certificado de residência. Limitava-se assim a circulação de pessoas, numa medida que visava uma mais fácil detecção dos que estivessem envolvidos com os movimentos rebeldes. Manter a subversão fora das fronteiras da cidade, tal como estava já a ser mantida fora das fronteiras do território, ou circunscrita a algumas áreas do norte. Na sua missão, as ações das Forças Armadas continuavam a ser secundadas pelos civis, nomeadamente pelos que se tinham organizado em grupos de voluntários. Corpos criados logo a seguir a março de 1961 e que atuavam sob as ordens dos comandos militares. Nous sommes ici pour surveiller les fermes, les routes, à cause du terrorisme qui s'est déclenché ici au nord, en Angola. Et pourquoi faites-vous cela? Parce que c'est une chose qui c'est pour la défense de Portugal. Nós só queremos simplesmente desenvolver que aqui é Portugal e que não há discriminação de raças. Pretos, brancos, de todas as qualidades, todos aqui têm o seu lugar para trabalharem bem à vontade. Angola aqui é Portugal, portanto nós não diferenciamos, não diferença qualquer raça, somos todos irmãos. Não penso nada porque não está ao corrente dos factos. Que pensa da situação no norte de Angola? Gramática. A situação é boa. Sim? Eu estou lá. Eu estou no norte de Angola. No Zaire. Agora estou cá, mas anteriormente, há 15 dias, estava lá e volto para lá segunda-feira. Eu fui chefe de ação do Jornal do Congo em 1962. Eu fui para esse jornal numa altura em que ele, digamos, fazia quadros de honra. Quadros de honra dos heróis e quadros de honra dos anti-heróis. Denunciava publicamente as pessoas que vinham embora, como eram os elementos da UFA, que era a União dos Fugitivos de Angola. Quem vai embora é um covarde, os bons, os valentes, são os que ficam. Independentemente da maior ou menor presença da tropa em cada zona, os brancos, os colonos em geral, homens e mulheres, assumiam eles próprios a defesa das fazendas. Muitas dessas fazendas tinham sido destruídas por ocasião dos massacres da UPA. O caso desta já reconstruída 2 anos depois e de novo a produzir café. Embora marcados pela dolorosa experiência de 1961, os colonos mostravam-se agora convencidos de que, passado o pior, os portugueses nunca poderiam ser expulsos de Angola. Visionam um futuro de soldados colonos e colonos militares que façam de Angola a prova viva e fecunda do poder criador dos portugueses. O governo ensaiara a ideia de que os soldados poderiam vir a reforçar a presença portuguesa, se depois de cumprir o serviço militar, se radicassem no território com as famílias. E com o mesmo intuito, o Ministério do Ultramar chegara a promover a imigração de algumas centenas de novos colonos. Uma parte deles, familiares de portugueses já radicados ou em comissão, e que tencionavam ficar. Tem alguém em Angola já? Tenho um filho. Vai ter com ele? Sim, senhor. Vai sozinho? Vou mais 2 filhas. O seu marido há quanto tempo foi para Angola? Há 2 anos. O que é que ele está a fazer lá? Na Polícia, Segurança Pública. Muito bem. Vai com os seus 2 filhos? Bom, sim. Quantos anos tem em Angola? 40. Si un jour la rébellion vous forçait à faire une guerre encore plus forte, est-ce que vous décidez de rester ici ou de rentrer au Portugal? Sabe, eu nunca pensei em fugir. Se houver, de facto, terrorismo mais a sério, eu não fujo. Eu de morrer aqui.
Est-ce que les rebelles vous ont déjà contacté pour vous demander de payer des impôts ou sinon ils risquaient de brûler ou de couper vos caféiers? Não, nunca, não. Nós, a tropa deste lado, quando chegávamos na fazenda, ainda questionávamos o homem da fazenda se tem visto alguém, se costuma vir cá buscar comida, se tem contactos, não sei o que é. Essa situação era difícil. O fazendeiro olhava por nós, ele tinha que dizer não. E ao contrário também, eu acho que o fazendeiro tinha uma situação dedicada nesse aspecto. Lembro-me perfeitamente um senhor que havia no Quitex, foi uma das zonas mais dramaticamente atingidas por aquela matança do 15 de março, e esse senhor, sempre que via uma coluna militar, fugia, porque diz que está mais em segurança se for sozinho do que se tiver uma coluna militar. Ora, o que é que isto significa? Significa também que os terroristas, entre aspas, atacavam mais facilmente uma coluna militar do que um civil que fosse num jipe qualquer aí fora. Foi chamado à polícia política porque ele chegou a ser suspeito de ter qualquer entendimento especial, ou que lhes pagasse um imposto, por exemplo. Chegou a haver uma altura em que isso passou a ser, digamos, uma forma de segurança, não é? Em zonas difíceis, como que esse fazendeiro havia de sobreviver? Talvez, ou tinha que aguardar de um lado ou do outro para sobreviver. Muitos isso aconteceu porque ele tinha que proteger os trabalhadores. E se não o fizer, é que venham mesmo lhe matar. Eles matam, não perdoam. Chegam, matam o homem da fazenda, sem dúvida. Isso é se não matar a toda a gente. Nós viemos a saber, e eu pude ver isso após a independência, e mesmo antes, mas fora, após a independência em Angola, que alguns grandes fazendeiros começaram a financiar a FLNA, a dar dinheiro para a FLNA, para que as suas fazendas não fossem atacadas.